Como lidar com os assuntos do cotidiano e ainda ter uma vida espiritual saudável? Esse é o desafio de todos que querem adorar a Deus, que às vezes até planeja acordar mais cedo, parar as atividades antes, mas é só começar esse momento com Deus que acontece de tudo e o planejamento vai para o espaço. Isso acaba gerando um conflito interno porque as coisas parecem desequilibradas. Essa relação entre trabalho e devoção não é bem uma balança com tudo bem equilibrado. Eu vejo mais como uma gangorra. Cada atividade em evidência, uma de cada vez, mas são todas parte de uma coisa só. A história de Marta e Maria reflete bem essa dinâmica. Em Lucas 10, Jesus e os discípulos chegam na casa delas. Marta vai para a cozinha trabalhar, enquanto Maria senta aos pés de Jesus para poder ouvir. Em determinado momento, Marta chega para Jesus e fala: Mestre, o senhor não se importa que ela me deixe trabalhando sozinha? Manda ela vir me ajudar. E Jesus fala: Marta, Marta, você está muito agitada. Alguns textos falam distraída com muitas coisas, mas uma só é necessária. E a Maria escolheu a melhor parte e essa não vai ser tirada dela. Essa história está registrada exatamente entre a parábola do bom samaritano de Lucas 10 e o ensinamento sobre o Pai Nosso de Lucas 11. Relacionamento com os homens e relacionamento com Deus. E Jesus na parábola confirma que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Esses são dois extremos da mesma gangorra. Amar a Deus vem em primeiro lugar, mas nós também precisamos amar ao próximo. Eclesiastes 3 fala que existe um tempo determinado para todo propósito e dá vários exemplos de situações opostas que se alternam. Mas se você prestar atenção, você vai perceber que em nenhum momento é dito que os tempos também são iguais. Tem dias que você vai conseguir passar horas lendo a Bíblia, orando, jejuando, mas não tem jeito. Na maioria dos dias, você vai estar trabalhando, cuidando da casa, cuidando dos filhos. E se você olhar esses dois momentos de maneira separada, é claro que vai estar desequilibrado. Jesus não perguntou para Marta por que você não é igual à sua irmã. Jesus não queria mudar a personalidade dela, não queria que ela rasgasse os livros de culinária. A repreensão dele não foi por ela estar trabalhando, mas foi por ela estar distraída. Jesus sabia que Marta nunca seria Maria. Mas quando as duas estiveram diante da mesma escolha, Maria escolheu a melhor parte. E essa melhor parte também está disponível para nós. E a gente não precisa viver o tempo todo decidindo se a gente vai trabalhar ou se a gente vai adorar. O que a gente precisa fazer é prestar atenção em Jesus, porque Ele falou que nós faríamos as mesmas obras que Ele e ainda maiores. Mas quando a gente não está sintonizado com Jesus, a gente erra. Como, por exemplo, a situação em que Jesus estava no barco dormindo e os discípulos estavam desesperados. Jesus perguntou: vocês não têm fé? E em outra situação, Jesus estava orando e encontrou os discípulos dormindo. E Jesus falou: vocês não podem vigiar nem uma hora? Em Mateus 6,33, Jesus manda buscar primeiro o reino de Deus. Mas ele deixa claro que existem várias outras atividades da nossa vida que devem ser levadas em consideração. E a maneira que a gente administra essas outras atividades vai revelar nosso amor por Deus. Em Mateus 7, Jesus diz que naquele grande dia, muitos dirão que curaram, expulsaram demônios, fizeram milagres em nome dele, mas Jesus vai tirar eles da sua presença, dizendo que nunca os conheceu. E em Mateus 25, Jesus diz que serão chamados para o reino aqueles que deram água, que deram roupa, que cuidaram dos seus irmãos. Perceba que Jesus critica aqueles que fizeram atividades consideradas espirituais sem relacionamento. Mas Jesus elogia aqueles que fizeram atividades consideradas comuns, mas baseadas no amor. Cada área da sua vida pode e deve ser uma expressão do seu amor a Deus, inclusive o seu trabalho, porque o trabalho é uma oportunidade de amar e de servir ao próximo. Em 1 Coríntios 7, Paulo fala que não é para a gente mudar as atividades, mas é para a gente fazer tudo baseado no amor a Deus. Mas isso só funciona se o nosso trabalho for para servir mais aos outros do que para nós. E algumas perguntas podem te ajudar a entender esse processo. Por exemplo, que parte do céu o meu trabalho revela? Como que a minha visão
cristã vai influenciar o meu trabalho? E a mais importante é como fazer o meu trabalho servindo o meu próximo? E a resposta é atendendo a uma necessidade com integridade, criatividade e excelência. O nosso objetivo é estar tão ligado com Deus que até as situações comuns da nossa vida, como lavar pratos, vão se tornar um momento de adoração. E você vai perceber várias oportunidades de servir melhor ao próximo e adorar a Deus. E aí, o que você faria se Jesus fosse jantar na sua casa hoje?